Você já terminou o dia exausta e com aquela sensação de que gritou além do que você queria? E mesmo assim o seu filho não escutou você? E depois de todo esse trabalho, você ainda sentiu aquela culpa e aquela voz dizendo na sua cabeça: eu sou a pior mãe do mundo! Pois é, se você se sente assim, e você pode ficar aqui comigo que essa aula eu vou te ensinar sobre como é possível ter um caminho para colocar limites no seu filho. Eu me lembro do dia em que eu passei por isso, onde eu tive um monte de atividades para fazer naquele dia, eu estava estressada, estava sendo cobrada, eu estava com problemas internos e eu acabei me estressando com a minha filha, porque como uma criança normal, ela gostaria de brincar, ela queria conversar, ela queria se expressar, e eu não conseguia acolher ela naquele momento, porque eu estava com uma alta demanda, eu estava estressada e acabei gritando e jogando toda a minha frustração sobre ela. Momentos depois eu vi o que eu tinha feito e que eu tinha feito coisa errada, pedi desculpa para ela, pedi perdão pelas minhas ações e palavras, mas mesmo depois dela me perdoando pelo que eu fiz, eu me senti a pior mãe do mundo, pois ela não precisava passar por aquilo e o que eu tinha feito não poderia ser desfeito. E foi aí que eu me vi numa situação muito triste. Eu me culpei demais e eu prometi para mim que eu não queria mais fazer aquilo. E foi nessa fase que eu mudei o jogo, virei a mesa e comecei a buscar conhecimento, entender mais sobre limites, como impor limites. E foi assim, através de pesquisa e estudo, que eu entendi que limite, ele é um ato de amor. E que quando você consegue impor limites de uma forma correta na vida do seu filho, você não magoa ele, você não se sente culpada, você consegue ter liberdade de conversar com essa criança, com os seus filhos, e você consegue se sentir livre dessa culpa. E foi assim que nasceu o projeto Mãe Sem Culpa, que é um projeto onde eu trabalho as emoções da mãe, que eu olho para a mãe, eu olho para a sua alta demanda e ajudo ela a viver com mais qualidade de vida, com mais tranquilidade e ter um relacionamento melhor com seu filho, com seu cônjuge, dando equilíbrio a todas as áreas da vida. Você, como mãe, você é um espelho para o seu filho. Ele se espelha em você. O seu filho, a sua filha vê você como alguém de autoridade. Você é a primeira pessoa que vai interferir na característica do seu filho. O seu filho vai evoluir e se tornar um adulto conforme a sua criação. Imagine você, daqui a alguns anos, se sentindo orgulhosa pelo seu papel de mãe bem executado, tendo equilíbrio na sua vida, tendo qualidade de vida, se sentindo menos culpada, sentindo menos estresse, menos culpa, menos frustração, se sentindo mais livre, mais orgulhosa de si. Imagine você nessa nova fase. E é por isso que eu vim aqui, através dessa aula de hoje, e dividi em 6 blocos para que você possa entrar em prática e tenha essa qualidade de vida. Primeiro tópico da nossa aula. Pega papel e caneta para anotar, tá? A verdade quebra a culpa. A verdade sobre o limite quebra a culpa que você carrega em cima de você, porque você está impondo limite. Quem impõe limite, ama. Imagine a seguinte situação. Na escola do seu filho, existe regra? Existe limite? Existem lugares que ele não deve ir? Tem coisas que ele não deve fazer? Outra coisa, no trânsito, existem limites, existem regras, tem coisas que você não pode fazer, tem limites que você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar, você é penalizado? Pois então, assim como na vida, você está preparando o seu filho com os seus limites, explicando o que deve e o que não deve fazer. A regra é uma forma de amar, é uma forma de proteger o seu filho e a sua filha. Você está criando ele para viver uma vida no futuro melhor. Segundo tópico, limite não nasce no caos. O limite, ele precisa de uma regra, ele precisa de uma rotina. E isso precisa ser estabelecido antes do acontecimento. Se caso já vem acontecendo, você pode sentar com o seu filho no momento tranquilo, com a sua filha no momento tranquilo, e conversar sobre o que está acontecendo com ele e explicar quais são as regras. E explicar que toda ação gera uma reação. Se for necessário, crie uma lista sobre tudo o que ele precisa fazer durante o dia. Banho, horário de brinquedo, horário de conversar, horário de assistir.
Imponha limites para ele diante de uma rotina saudável, para que ele entenda que ele precisa seguir aquela rotina e, se caso ele não seguir, ele vai ter consequências. Por exemplo, se você extrapolar o horário de assistir desenho na televisão ou no celular, você vai ter uma péssima noite de sono. Você não vai conseguir fazer isto. Lembrando que tudo que você for falar para o seu filho precisa entender que tem que ser embasado na verdade. Não adianta inventar uma história da carochinha para ele, que isso não vai resolver. Você precisa falar com ele a verdade, seja firme com ele. Sente-se com seus filhos e explique as suas regras, as regras do convívio, né, social dentro da sua família, e explique que toda ação tem uma reação e depois pergunte para ele se ele entende, se ele está entendendo o que você está falando. E explique para ele que, a partir de hoje, essas são as regras de convivência, para uma boa convivência. Também explique que na escola ele tem regras, na casa de outras pessoas ele tem regras e dentro da casa dele ele também vai precisar seguir algumas regras. E que essas regras são para o bem dele, porque a regra vai proteger ele das coisas ruins do mundo. Terceiro tópico: a diferença entre autoridade e autoritarismo. O que seria autoridade? Autoridade é quando você é firme, quando você fala com clareza para o seu filho e explica para ele quais são as situações das regras e das consequências daquelas regras serem quebradas. O autoritarismo é quando você grita com seu filho, quando você explode, quando você não tem confiança em você e acaba deixando aquela situação um pouco desagradável. Quando você grita com seu filho, ele não vai escutar. Ele não vai entender, ele não vai ouvir. Imagina você, se coloque na situação do seu filho. Ao contrário, quando os seus pais gritavam com você, você ouvia? Claro que não. Então, abaixe-se na altura do seu filho, olhe nos olhos dele e explique com clareza e firmeza sobre as regras. Ele vai ouvir muito mais do que um grito. Quarto tópico: consistência em manter a sua autoridade sobre aquela regra que você explicou, mesmo que diante do cansaço. Por quê? O que acontece? Isso é fácil de qualquer criança, isso daí acontece com qualquer criança e é fácil de desenvolvimento deles, pois eles são curiosos, eles querem entender se realmente vai existir aquele limite ou se é apenas falar da boca para fora. Então, se você está diante de uma situação em que o seu filho testa aquele limite, você precisa ser firme. Filho, se você fizer birra novamente no mercado, você vai ficar sem celular em casa. E aí ele vai e testa esse limite. Se você não faz aquilo que você falou, ele vai entender que isso daí não é um limite. E ele sabe que se ele insistir, ele vai conseguir o que ele quer, mesmo diante da quebra daquela regra. Então você precisa ser firme, forte, consistente. E esse tópico me ajuda a lembrar de uma situação que eu escutei numa palestra. A pessoa palestrante, que eu não lembro quem era no momento, mas ela falava assim: você precisa entender que você precisa ser o radar e não a placa. Porque quando você fala sobre limites de trânsito e você vê uma placa escrita 80 por hora, você vai olhar e você pode ultrapassar aquele limite. Não é certo, mas que a placa não vai te impedir de ultrapassar aquele limite, isso a gente sabe. Porém, quando se tem um radar e em seguida da placa, você vai andar no limite, porque você sabe que aquele radar, ele vai impor uma regra e se você quebrar, ele vai te dar uma ação devido àquela quebra. Então, você precisa ser o radar na vida do seu filho. Você precisa saber que aquela placa que você colocou lá atrás, ela vai ser obedecida diante do radar que é você. E agora a gente vai para o quinto tópico, que é acolher os sentimentos sem ceder ao comportamento. O que isso quer dizer? Vamos supor que o seu filho está brincando e está chegando a hora de dormir. E ele não entende. E ele começa a fazer birra, ele começa a instigar você a sair do seu limite e acabar gritando com ele. Ao invés de você fazer isso, você vai baixar até a altura dele, vai olhar nos olhos dele e vai falar assim: filho, filha, eu entendo que você gosta de brincar, eu entendo que a brincadeira tá legal e que você não quer parar para poder dormir. Porém, a gente precisa dormir agora para que a gente possa acordar
bem, feliz, descansado, para que você possa descansar, para que o seu cérebro possa associar todas as coisas que você fez hoje e você possa ter uma boa memória, ficar inteligente, crescer. Entende que eu estou colocando sempre uma justificativa verdadeira? Então a gente sempre vai ter que aplicar a verdade sobre aquilo que a gente está falando, para assim gerar sobre ele a autoridade e também fazer com que ele entenda que aquela regra é importante para a proteção dele e assim livrar um pouco mais da sua dor e da sua culpa quando você falar com ele depois. E vamos para o nosso sexto e último tópico, não menos importante, mas acredito eu que ele é o mais importante de toda essa situação, que é depois do limite. Você precisa tomar cuidado com as suas emoções, você precisa se cuidar, você precisa observar os seus sentimentos para que você possa ter qualidade de vida. O que você precisa fazer após isso? Você precisa perguntar para você mesma: será que eu feri meu filho? Será que o que eu fiz está certo? Será que o que eu fiz gerou coisas boas dentro dele? Será que eu estou educando ele dentro da forma correta? Será que eu estou educando ele para viver a vida? Será que eu estou preparando ele para viver a vida dele bem, pleno, saudável, com qualidade de vida, para que ele possa um dia ter a família dele e assim passar esses ensinamentos? Será que eu estou deixando um legado para o meu filho? São perguntas positivas que você precisa fazer sobre você. E eu quero te deixar uma pergunta para você refletir sobre as suas ações. A mãe que você está sendo hoje é aquela mãe que Deus olharia e sentiria orgulho de você, das suas ações, da forma que você está criando o seu filho? Ou seria uma mãe que estaria sem controle sobre as suas emoções, sobre as suas ações, sobre as suas falas? E para finalizar esta aula, eu quero deixar para você uma reflexão em Provérbios 22:6, que está escrito assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Você precisa instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, a sua filha no caminho que ela deve andar, porque quando ele estiver mais velho, quando ele estiver com autoridade sobre a vida deles, eles vão lembrar do seu ensinamento e vão entender que aquele limite que você pôs foi importante para ele. E se essa aula tocou seu coração e te fez enxergar que dá para educar com amor sem culpa, comente aqui embaixo. Eu precisava ouvir isso. Eu quero te responder e continuar gerando conteúdos assim, para te ajudar nessa caminhada. Também curta, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir essas palavras para que esse projeto, que é a Mãe Sem Culpa, chegue a mais mulheres para ter qualidade de vida, para poder educar os seus filhos e ter as suas vidas equilibradas com saúde e qualidade de vida. Então compartilhe com sua amiga e obrigada por você ter assistido até o final. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe a sua vida.